Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado. Você que compartilha nossos sinceros agradecimentos. E a você que fica conosco, muito obrigado, sejam bem-vindos de volta. Nós temos em nossas mentes, isso é normal, tá? Nós aprendemos que o presidente da República é uma figura que é responsável por todos os estados federados. Se acontece segurança, é culpa do presidente. Se acontece educação, é culpa do presidente. Se acontece na segurança, é culpa do presidente. Nós aprendemos isso. E de onde essas informações erradas vêm? Porque de 88 para cá, a nossa Constituição mudou, o presidente perdeu uma parte dos seus poderes, uma parte foi para o Congresso e outra parte ficou em mãos do presidente, mas na observância do Congresso Nacional, do STF e de outros órgãos da Justiça. O que nós assistimos dos partidos de esquerda são sempre essas afirmações e essas acusações. Nunca foi tão fácil encontrar um ponto para acusar alguém. E essas acusações ficaram na mente de todos nós brasileiros. Nós aprendemos isso. E nos momentos atuais a gente encontra brasileiros dizendo: ah, mas o presidente é culpado, as coisas estão aumentando. Esquece da procura da oferta, esquece de que a parte de comércio não há como você controlar a oferta e procura, não tem como preços você intervir, não tem como, não há como. Isso seja nos commodities, nas mercadorias, circulação de mercadoria. Então nós vamos chegar num ponto que a gente quer. A Constituição de 88 fez com que o artigo 25 da nossa Constituição, deixa eu pegar aqui, artigo 25 da nossa Constituição, dos Estados Federados, artigo 25, os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observando os princípios desta Constituição. O que nós acabamos de ler é que o presidente da República, ele não responde pelas mazelas, aumentos de Estado, aumentos de mercadoria, aumentos de derivados, que tem como base lei complementares, como nós temos no artigo 153, inciso 4, se não me engano, nós vamos ler, que é justamente produtos industrializados, cabe aos estados criar leis complementares para cobrar os impostos novamente. Então, no parágrafo 1º do artigo 25, nós temos: são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Então, a competência de administrar os estados estão nas mãos dos péssimos administradores, aos quais eles acusam, usando essa mesma acusação, essa mesma arma que os partidos de esquerda usam para apontar as suas péssimas administrações nos seus estados, as suas quedas de arrecadação, porque eles não sabem administrar, eles não têm entendimento, não têm cabeça, não têm ciência para isso. O que eles sabem é pegar a máquina e, dentro da irregularidade mental, é simplesmente fazer o seu trabalho, que é sempre subtrair, sempre buscando os meios para prejudicar, sempre buscando os meios para impedir, porque eles sabem de onde vão buscar o dinheiro. Empréstimos. Porque caso ocorra nas suas administrações alguma deficiência em algumas áreas, ou ele corre ao Banco Estatal, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ou vai ao Congresso Nacional, por via ser analisadas suas contas pelo Senado, porque é eles que fazem esses empréstimos, ele que avalia, é eles que fazem com que a dívida pública possa ser equilibrada, é eles, o Senado Federal, nós vamos ler sobre isso, é eles que são o responsável. Por isso que eu digo, a fonte de todas as dores do nosso povo brasileiro, por via das pessoas que lá se encontram, vem do Congresso Nacional, casa
Câmara, Casa, Senado, é de lá que vem. No artigo 25, como acabamos de ler, o presidente da República não tem nada a ver com a péssima administração desse povo. Agora, olha só. Quer dizer, as pessoas elegem umas pessoas dessas incompetentes para assumir um Estado, nunca passou por uma orientação de administração, assume. A arrecadação do Estado cresce porque não há investimentos, porque não há qualificações, não há administração correta, não há as pessoas para gerir a pasta. Nós podemos até observar que tem pessoas que não têm nada a ver com as suas profissões, não tem nada a ver com as suas posições sociais e estão assumindo pastas. E nós estamos observando que a Constituição aqui não vai vedar nada desses estados. Quebrou, corre, a viúva pede dinheiro emprestado e joga para o Tesouro pagar. Isso é o que acontece no Brasil. É essas figuras que o brasileiro, na sua pior da situação, elege para ser seus governadores. Depois fica sofrendo. Outros elegem seus prefeitos para depois ficarem sofrendo. E culpa as mazelas, eles mesmos jogam para quem? Para o governo federal. Porque as pessoas não conhecem o que está escrito aqui, porque se conhecesse o que está escrito aqui, nós saberíamos muito bem que nessas práticas em que eles exercem as suas administrações, por via de não se auto-assumir como incompetente, que não sabe administrar nada, eu afirmo 1000 vezes, os partidos de esquerda, seja governador, senador, prefeito, seja eles quem forem, não sabem administrar nada. Eles não têm ciência, eles não têm condições nenhuma mental, não têm conhecimento, não têm nada. Eles não sabem administrar nada. Por isso a gente vê tantas mazelas nos estados em que essas pessoas governam. Sempre falta alguma coisa, sempre falta algum dinheiro, sempre está na pinaíba. Sempre. Vamos aqui no artigo 34 da nossa Constituição. Artigo 34 da intervenção. Essa intervenção é do artigo 4 da nossa Constituição, inciso 4, que diz não intervenção. Da intervenção no capítulo 4. A União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional. Ponto. Ponto. Tudo que você possa imaginar que está acontecendo no teu estado neste momento, péssima educação, péssima segurança, péssima saúde, não tem nada a ver. Nada a ver. O governo federal faz o seu investimento, faz os seus investimentos na saúde, faz os seus investimentos nos estados, faz nos municípios. Os municípios contribuem com 75%, os estados com a fatia, o governo federal com outra. Tem dinheiro. Só que eles acreditam que essa quantidade de dinheiro que os demais investem, eles acham que é deles. E começa a tirar de um canto para outro. Na sua justificativa, eles acreditam que isso é normal. Não consulta a Câmara, outros governadores não consultam as assembleias, por via, assim como temos na Câmara, eles podem formarem grupos para fiscalizar, independente de Tribunal de Contas estadual, municipal, federal, não importa. A Câmara pode fazer isso nos 3 poderes, o Senado pode fazer, as assembleias podem fazer nos estados, independente se o governador quer, se o desembargador quer, se algum juiz quer, não importa. Eles simplesmente fazem e exigem toda a contabilidade. As câmeras também podem fazer, os vereadores podem fazer isso no executivo. Simplesmente chegasse assim, me dê todas as notas, todos os contratos que foram feitos pela prefeitura. A Câmara pode. Nós não vimos isso acontecer no Brasil. Então a gente vê essa situação difícil que nós estamos assistindo, independente do mesmo caso em que as prefeituras e estados receberam essa
esse poder do Supremo Tribunal Federal para manusear dinheiro conforme eles desejam, as câmeras e as assembleias também tinham o mesmo poder de fiscalizar. Então a gente vê em que ponto nós chegamos de elegermos tanto vereadores como deputados, como prefeitos, como governadores, e nenhum dessas pessoas exerce a nossa Constituição. Porque se isso aqui for posto em prática, a coisa anda, a coisa funciona. O problema é que não há quem o ponha em prática. Não há. E se houver proibição, tem outros meios jurídicos para basear as ações dos parlamentares, ou dos vereadores, dos deputados estaduais, federais, para fazer esse trabalho. Independente do presidente, do executivo, legislativo, judiciário, eles podem simplesmente chegar e fazer o que tem que fazer. Artigo 25, o presidente da República, a Constituição dá todas as constituições, não veta nenhuma ação dos governadores, e sob suas constituições e leis, eles exercem e elegem e fazem o que querem. Voltamos para as questões hoje no Brasil, tratando-se hoje, por exemplo, dos ICMS. Nós acabamos de ler que os estados, eles administram, eles têm essa autonomia de legislar sobre suas leis. Então não tem como você culpar o poder central se eles é que fazem essas manobras. Eles enchem suas máquinas. Eles enchem as prefeituras, enchem o Estado com correligionários, pessoas que não são concursadas, as que são concursadas ficam fora. E eles enchem. E tem que haver dinheiro para cobrir. E tem que haver dinheiro. E só Deus sabe como é que esse dinheiro pode chegar e esse dinheiro pode sair. Nunca chega o dinheiro na fonte, no problema ali que está causando nas pessoas que de fato estão precisando. Sempre cai em algum esgoto. Sempre cai, sabe, tem um esgoto que esse dinheiro cai. Então nós estamos observando, aí nós insistimos aqui no fato do artigo 153 da nossa Constituição, dos impostos da União, e nós temos aqui no inciso 4, produtos industrializados, e nós vamos aqui no artigo 155 dos impostos dos estados do Distrito Federal, em que a gente vê que outrora as pessoas acusavam o presidente da República por suas mazelas, por aumentos de preço, combustível, e nós estamos começando a ver que não é assim, porque olha a reunião dos governadores, os partidos de esquerdas agora, como é que eles justificam? Não era o presidente da República? Só para manusear a mente das pessoas, para amenizar as mazelas e as destruições que seus partidos fizeram nesse Brasil durante 16 anos. Os desvios, os acúmulos e os prejuízos que eles deram à União por incompetência administrativa. E todos os estados que são administrados por essas pessoas não estão bem das pernas. E é sustentado pela viúva através de empréstimo. E eles riem da cara de cada um de nós brasileiros. Eles são tão incompetentes, As próprias assembleias tinham que fazer essa fiscalização. O papel dessas pessoas é justamente fiscalizar os gastos do executivo. E nós não vemos isso no Brasil. Nós não vemos. As questões mais simples, nós estamos assistindo agora os governadores em nós, no lugar certo, no Senado Federal. O presidente zerou os impostos do ICMS, jogou a conta mais do que acertada no colo do medroso, do ajoelhado Pacheco, que tem que agora se virar para lutar com os governadores para que possa esse resolver o problema dos ICMS. Mas, se olharmos aqui, no artigo 155, no artigo 155, no parágrafo 2 do inciso 5 do parágrafo 2,
Nós temos assim, é facultado ao Senado Federal estabelecer alíquota mínima nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de 1/3 e aprovada pela maioria absoluta dos seus membros. O presidente acertou. Porque naturalmente, eles não iam resolver isso. Mas por que eles não iam resolver isso? Eu vou te explicar. Porque a péssima administração deles é justamente justificar as contas públicas, que é justamente pagar o montante de pessoas que se encontram nas prefeituras e que se encontram nos estados. Montante. Dívidas que foram deixadas. Aqui, por exemplo, em Minas Gerais, o governador Zema, que quem tem bom juízo, permanece com esse governador. E por quê? Primeiro porque as contas que o Pimentel deixou a pagar é o Zema que está pagando. É ele que está pagando. No artigo 34 da nossa Constituição, inciso e letra B, se não me engano, vamos aqui conferir. Artigo 34, inciso 5 e a letra B, acertei. A letra B. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro do prazo estabelecido em lei. Sabe o que aconteceu? O Zema está pagando repasses de prefeitura, dívidas e muito altas aos estados, aos municípios, porque não foi pago, repassado pelo Pimentel. Então a gente começa a observar que as péssimas administrações desse povo parece como eles estão, como diz, eles não respondem, são reservadas aos estados. A competência que lhe seja vedada por essa Constituição cabe simplesmente ao Ministério Público de cada estado, cabe às assembleias fazer suas denúncias, denunciar o Ministério Público fazer suas verificações nos tribunais de contas e resolver indiciar o governador. Até lá, a dívida nem fica para o povo do estado, fica para a União, ao qual todos nós vamos pagar por incompetência de cada uma dessas figuras, a qual estão aí. Estão aí, querendo ser presidente. Olha, gente, o Brasil pode mudar. Cabe cada um de nós tomarmos um pouco de conhecimento e saber como funciona a nossa Constituição. E prestar atenção e não cair nas mazelas, das confusões que essas pessoas orientam. Eles nem a si mesmos se orientam. Nem eles mesmos, porque não sabem, eles precisam de outra pessoa mais estúpida para poder falar besteira, só loucura, e não está aqui na nossa Constituição. Então, nós vamos mudar o Brasil. E para mudar o Brasil, nós precisamos que homens que possam contribuir para o desenvolvimento, contribuir para a ação, para coisas boas. E para isso nós precisamos escolher. E nunca foi tão fácil fazer essa escolha não, gente. Nós estamos vendo. Ou você escolhe quem está querendo vida, ou você escolhe quem está querendo um aborto. Simples. Um abraço a todos.